João foi um cliente meu aí na época de XP e ele tem uma trajetória aí bem interessante, como que ele estudou o mercado financeiro com aquele pensamento que a maioria das pessoas tem, né, quando entra no mercado financeiro, buscando ganhar dinheiro no curto prazo, fazendo, inclusive, análise técnica, enfim, tudo com o objetivo de ter um ganho mais rápido. Você depois aí pode começar a contar e compartilhar um pouco dessa sua trajetória, que eu sei que é longa, né? Com os investimentos. Eu sei que você sempre buscou estudar bastante o mercado, fez até vários cursos, né, com vários educadores financeiros aí conhecidos do mercado. E agora, pela última conversa que a gente teve, você está aí mais focado, né, na renda passiva, principalmente nos dividendos e os rendimentos de fundos imobiliários. Mas eu queria que, antes de mais nada, você até contasse aí um pouco, né, como que foi o início do nosso relacionamento quando eu me tornei assessor da XP, que você já mexia com os investimentos. Eu cheguei lá falando sobre o investimento em dividendos de longo prazo, né? E eu sei que você fazia muita análise técnica na época e estava bem focado, bem empenhado aí no investimento em ações, mas para o curto prazo. Boa noite, pô, boa noite. O que acontece é que eu comecei a investir há mais de 20 anos atrás na Bolsa, né? Foi influenciado por amigos que trabalhavam comigo na Receita Federal. Eu era auditor da Receita e, na ocasião, né, agora estou aposentado, mas quando eu comecei, foi através de amigos que investiam em ações, falavam que conseguiam juntar um patrimônio, ganhar dinheiro, comprando ações, mantendo em carteira e vendendo com lucro, né? E eu comecei de uma maneira, como a maioria das pessoas, eu acho que talvez comece, né? Achando que a ação a gente consegue ganhar comprando na baixa e vendendo na alta. Quer dizer, é a maneira, a gente compra uma ação, espera ela subir, quando a gente já tem um ganho, a gente vende. E aí eu comecei a fazer assim operações, fiz alguns cursos, né? E o primeiro, uma turma que se reunia no centro da cidade, então eles procuravam sempre através de análise gráfica. No início, a minha experiência foi muito com base em gráficos. Eu não estudava nada de análises fundamentalistas. Não, falar de receita, lucro, patrimônio líquido, enfim, esses pontos que são importantes, né? Fluxo de caixa. Então, isso aí para mim era grego. Eu sabia, era questão de gráficos, indicadores técnicos, padrões, formações gráficas. Então, como eu tinha uma formação de analista, né, de sistemas, eu sabia mexer com ações e também já tinha programado programas inteligentes, né, de computadores, eu tinha um programa que ajudava a gente a fazer testes e analisar os padrões que davam certo, né? Então a gente programava aquilo ali e via para determinada ação, se a gente comprar quando essa figura aparecer, ou como aquele indicador aparecer, a gente vai ter chance de ganhar. Então eu procurava seguir isso, né? Gastava muito tempo e não, às vezes dava certo, dava uma tacada certa e muitas vezes a coisa não acontecia do jeito que era esperado, né? Então eu fiquei alguns anos dessa forma, investindo em alguns papéis e nisso eu fui acumulando prejuízos, né? Então, porque
A Sadia, por exemplo, foi um caso de prejuízo que eu tive, grande, né? E também a Petrobras, quando teve aquela questão toda, né, do petrolão. Então, quer dizer, João, mas deixa eu te perguntar, o que você sentia nessas horas? Qual era o sentimento? Você pensava em desistir? Você achava que era natural? Como que você se sentia? Eu sentia assim, de certa maneira, quando eu fiz muitos cursos de opções, comecei a operar opções também, venda descoberta e tal. Eu me sentia assim, que às vezes eu estava perdendo tempo. O grande sentimento que eu tinha é de perda de tempo. Eu investia uma quantidade de tempo enorme, investia um patrimônio que eu tinha e eu não conseguia obter os resultados que eu esperava. Então, eu, às vezes, deixava, minha família falava, não, você final de semana fica só programando computador, vendo uma maneira de ganhar dinheiro, sempre todo mundo espera uma tacada, né? Uma fórmula que permita operar e ser bem-sucedido na maioria das vezes, enfim. Então, mas eu sempre... É a perda de tempo, porque quando eu fazia o imposto de renda, eu via que, na verdade, meu patrimônio diminuía e os prejuízos acumulados iam crescendo, entende? Então, eu não alcançava os objetivos. Você falou um negócio que é certo. A hora de fazer o imposto de renda é a hora da verdade. É a hora da realidade. É a hora que a gente acaba se olhando no espelho, né? E vendo qual é a realidade. E você tocou num ponto bom, porque eu aproveito o momento do imposto de renda para ver realmente se os meus dividendos foram maiores do que o ano passado. Exato. Essa é a grande vantagem, né, de seguir essa metodologia que é bem simples e bem tranquila e que você vê o crescimento acontecendo a cada ano pelo ângulo dos rendimentos. Porque Exato. quando você tem que registrar, né, e você acompanha, eu até faço uma planilha para ver todo ano quanto que eu recebi de rendimento. Tá? Mas... É claro que a gente acaba vendo também a evolução patrimonial, mas o foco na renda passiva é assim imprescindível, é fundamental, é crítico. Mas vai lá, eu só queria jogar isso aí, porque você tocou num ponto muito importante que todo investidor deve levar a sério, que é quando chega a hora de fazer a declaração do imposto de renda. Exatamente. Porque essa é a realidade de cada um. Exato. Bem, o que acontece? O meu patrimônio, na declaração de imposto de renda, eu vejo que o meu patrimônio ele ficava estagnado e às vezes diminuía. Normalmente ele diminuía em relação... João. Alô? Só vou pedir para você ajustar um pouquinho. Isso, ficou ótimo agora. Agora melhorou? Beleza, obrigado. Certo. Bem, o que eu vi é que meu patrimônio ele diminuía. Eu não ligava para a questão de dividendo nem juros de capital. Aquilo eu preenchia só por preencher. O meu foco não tinha nada a ver com aquilo. É como se fosse um efeito colateral das minhas operações. Se eu recebesse mais, menos, aquilo ali para mim não significava muita coisa. O que me fazia era o demonstrativo de renda variável. Lá botava cada mês se eu tinha tido lucro ou prejuízo nas diversas operações. Como eu operava tanto no mercado à vista como no mercado de opções, e ali apareciam os meses que eu tinha lucro e os meses que eu tinha prejuízo. E no final, o total, né? No final do ano ele pega se o montante final foi prejuízo ou lucro. E se for prejuízo, ele transfere para o ano seguinte. Sempre o meu prejuízo aumentava, isso era uma coisa, um fato. E o que eu via ganhando opções, e eu vejo que outros colegas também trabalhavam comigo, mexiam com opções também, sentiam isso,
é que às vezes a gente passava o ano todo ganhando um pouquinho cada mês, mas num determinado mês a gente tinha um grande prejuízo. E aí absorvia todo aquele ganho. Tipo assim, eu trabalhei o ano todo, fui, vamos dizer assim, tive um resultado bom, 11 meses do ano, mas bastava um resultado ruim no único mês que absorvia todo aquele lucro. Então isso me deixava muito frustrado, entende? É como se eu estivesse remando e não saísse do lugar. Sim. A Não, é minha carteira horrível. não saía do lugar e os meus prejuízos ficavam aumentando. Eu falei, caramba, isso dava uma insegurança muito grande. É. Isso aí é muito frustrante, né? E, poxa, eu respeito e agradeço, né? Você vir aqui falar isso abertamente, mas eu também já passei por isso, já tive também minha fase de querer ganhar dinheiro fazendo trade no mercado ou achando, né, que isso seria possível, até que eu cheguei à conclusão que para mim não dava mais, né? Principalmente quando nasceu a Esther, que é minha terceira, eu tenho 2 meninos e uma menina, é a terceira. Eu falei, não dá mais para brincar de ganhar dinheiro, né? Eu preciso realmente ter uma renda certa, uma renda que seja segura, algo fácil, que eu não precise ficar aí me matando de estudar ou estressado, com o rosto grudado na tela do computador, acompanhando o mercado, preocupado com a abertura do mercado lá do outro lado do mundo, no Japão, porque se abrisse de determinado jeito ia afetar o meu trade, né, que já estava indo de mal a pior. Então, assim, e você vai aprendendo, né, essas coisas. Às vezes você acha que não é possível, o mercado não pode piorar mais do que já piorou. E o mercado vai lá e ele piora e ele te testa. Então, quando você está numa situação de trade, você fica muito vulnerável, mas o pior de tudo não é nem a vulnerabilidade, porque você acaba criando mecanismo para se defender. Você perde dinheiro, sim, o prejuízo dói, mas o que mais me afetou foi o fato de eu ficar muito nervoso, de eu assim querer pegar o computador e jogar contra a parede por diversas vezes, ter sentimentos que eu nem sabia que existiam naquele momento, né, de frustração, de raiva, porque o trade se virou contra mim e não havia nada que eu podia fazer. Então, essa experiência, ela me marcou muito, e por isso que eu fui buscar aí, deve ter alguma coisa melhor, não é possível, né, que a gente tenha que viver, passar por isso, e depois da crise de 2008 não tinha mais como você brincar, né? Foi uma crise muito séria, mas para mim demorou um pouco chegar a essa conclusão de que o melhor caminho é realmente a renda passiva, né? Certo. E como é que foi, então, essa virada de chave aí que você É, teve? bem, como eu falei, né, tinha vários colegas da Receita, né, que me influenciaram. Um deles, o último que me influenciou, ele tinha essa visão fundamentalista. Ele não tinha a visão gráfica. Ele não sabia nada de gráfico. Ele não queria saber nada e não entendia nada de gráfico. Aquilo para ele não dizia nada. E quando eu tinha muita ação da Petrobras, porque era uma ação que eu conseguia fazer trader com opção, vendendo coberto a minha carteira da Petrobras. E eu via que eu quase não ganhava nada nos trades com opções, e na época a Petrobras estava indo, eu comprei a 24 e ela estava no 16. E chegou a bater 4. Quando foi no 16, eu caí fora. Quer dizer, perdi ali um terço, né, do valor da carteira, mas a ação
estava dizendo que ia chegar a R$ 4, 5, ela foi muito lá embaixo. Mas quando pegou no 16, eu vendi tudo de Petrobras. Um belo dia eu falei, vou vender tudo, não vou fazer mais trade com opção de Petrobras, vou vender as Petrobras todas. Foi meu último baita prejuízo, né? Eu já tinha tido com... Não, aliás, na verdade não foi o último, mas foi o último grande, né? Que eu tive prejuízo com o Sadia e outras ações. Mas ali eu resolvi investir tudo em papel, visando a parte fundamentalista, empresas que pagavam dividendos, empresa que tinha uma caixa robusto, que não tinha dívida, que tinha um mercado bom. Então, eu me lembro que eu peguei Petrobras e investi tudo em Grandene, porque ela valia mais ou menos o mesmo. Na época, a cotação estava parecida. Então, para cada uma Petrobras que eu vendia, eu comprei uma Grandene. E fiquei lá com a Grandene, né? E aos pouquinhos eu fui agregando outras ações do setor elétrico, setor de bebidas, de consumo, né? Do setor de seguros. E ali eu parei de ter prejuízo, porque eu comecei o quê? Eu comprava e ficava e reinvestia os dividendos. Eu fui reinvestindo. Aí o que eu falei com a minha esposa? Olha, esse prejuízo que eu tive, prejuízo grande, né? Basicamente, o ganho que eu estou tendo, só mantendo as carteiras das minhas ações boas em bolsa e valorizando, e mais reaplicando os dividendos, já superou os prejuízos. Na verdade, eu tenho um prejuízo contábil, um prejuízo que está lá na declaração. Mas a valorização delas, ela já superou aqueles prejuízos. Então, isso aí foi uma mudança de mentalidade, né? Quando eu tive essa mudança de mentalidade, foi a época que eu mais ou menos conheci você, e você ajudou a estruturar melhor essa mudança. Entende? Levando em conta aquela coisa do efeito bola de neve dos juros, do compostos, a gente acumulando cada vez mais patrimônio, reinvestindo dividendo, aportando capital. Então, isso aí foi uma pegada que eu não tinha ainda muito bem definida. Eu sabia que eu era assim, buy and hold. Buy and hold, quer dizer, compra e fica com a ação na carteira. Mas eu não tinha ainda o foco na renda. O foco era ter ações mais estáveis, que se valorizavam, pagavam dividendos, mas o meu foco ainda era no aumento do patrimônio, não era na renda. E quando você começou a falar comigo essa questão de reinvestir os dividendos e ganhar mais dividendos, o meu foco foi mudando para a renda. Isso aí foi uma mudança progressiva, porque eu tinha um pedaço da carteira que era voltada para a renda, mas ainda tinha outro pedaço da carteira que era voltado para valorização, ações que eu queria ficar por um tempo e vender. Isso aí, hoje eu vejo que isso não é errado. A gente pode ter uma parte da carteira voltada para isso, não tem problema. Sim. Mas o foco meu hoje é a renda. Por mim, pouco importa se o valor de mercado das minhas ações cai. Eu até torço que caiam mesmo, para poder comprar mais, entende? Agora, o que eu vejo praticamente e comparo de ano para ano é que a minha renda está aumentando. E o que é interessante é que a renda aumenta e as boas ações pagadoras de dividendos, elas também se valorizam. Então, a gente tem um efeito de aumento do patrimônio e aumento da renda. Só que a gente não precisa ficar focado no patrimônio. Se as minhas ações caírem, eu não fico absolutamente triste, porque eu vou comprar mais e a minha renda... O que importa é que a minha renda aumente cada ano. E tem tido uma performance muito boa. Cada vez que eu foco na renda, por exemplo, ano passado, antes da crise da pandemia, eu resolvi fazer um rebalanceamento da minha carteira. Então, eu pegava aquelas ações que eram voltadas para essa ação vai explodir, vai subir, ou que alguns analistas chamam de pimentinha, né? As pimentinhas são aquelas ações que têm um potencial de valorização grande em pouco tempo. Então,
Eu sei que eu peguei as pimentinhas e as tranqueiras, eu chamo de tranqueira, né? Eu peguei tudo aquilo ali e aliviei minha carteira tudo daquilo. E reinvesti tudo em pagador de dividendo. E quando teve a crise da pandemia, eu via que as minhas ações caíam menos do que aquelas que eu tinha desfeito. E aquela que eu tinha desfeito, eu não ia ter coragem de aguentar até que ponto elas iam cair, porque elas não pagam dividendo. Enquanto aquelas pagam dividendo, eu não estava nem um pouco preocupado quanto caísse. Entendeu? Exatamente. Então, dizem que a gente, né, nós só nos tornamos investidores genuínos quando a gente começa a torcer para que o mercado caia e assim nós possamos encontrar, né, preços mais atraentes para até aumentar a posição naquelas empresas que já têm um histórico que eu chamo agora de comprovante de renda, né? Não tem essa questão de comprovante de renda se você tiver que abrir conta no banco, sei lá, se tiver que alugar um apartamento, né? A primeira coisa que pedem é o comprovante de renda. Hoje também, né, acho que para comprar ações, nós, como investidores, deveríamos, é nossa responsabilidade exigir o comprovante de renda da empresa. Não é isso? Verdade, óbvio. Isso aí é fundamental, porque ela apresenta um histórico, ela apresenta uma consistência, ela apresenta um modelo de negócio que já foi testado e comprovado pelo mercado. E olha que o mercado é cruel. O mercado não perdoa. O mercado não quer saber se você colocou o dinheiro que representa a sua vida. Por isso que nós temos que ser muito seletivos e escolher bem, né? O Márcio está falando aí que hoje caiu bem o mercado, né? 3%. Caiu 3%. Você quer fazer um comentário sobre isso, essa queda de hoje? Isso te incomoda? Isso faz você tirar o sono, João? Bem, eu tenho um aplicativo, né, que eu olho ali o mercado, né? E de vez em quando. Antigamente eu ficava olhando aquilo ali toda hora para ver se aparecia boa oportunidade. Sim. Hoje eu tenho o meu método de aplicação que na verdade, eu olho, sempre vai ter boas oportunidades, sempre vai ter papéis descontados. E esses papéis descontados, eles permanecem descontados por um bom tempo. Às vezes a gente compra e eles caem mais. Aí, eu vou comprar mais, desde que eu mantenha um percentual dentro da carteira deles que me deixe confortável. Eu não vou me expor demais só porque uma ação caiu muito. Mas eu gosto quando as ações boas, que aí eu vejo, não, o percentual dela caiu em relação à carteira. Compra mais, complementa. Ela caiu, era 7%, agora está 6,5%. Eu compro mais meio, entende? Então, isso dá eu fico feliz. E quando para mim, essa notícia que o mercado caiu 3%, na verdade, é uma boa notícia. Desde que eu não sei quais ações caíram, porque o Bovespa dá uma média, né? Mas se os papéis que eu gosto caírem, eu fico muito feliz. Eu fico super feliz. Eu começo a comprar isso tanto em ações como fundos imobiliários. Eu acho assim, quando eu vou olhar lá no meu aplicativo, né, que põe as ações que eu acompanho e o índices que eu acompanho, né, o IFIX e tal, quando eu vejo ele vermelho, eu fico feliz. E não quando eu vejo ele verde, é o contrário. Eu gosto de ver cair. Porque é lógico, que a minha vontade de acumular patrimônio, acumular renda, eu quero que caia. É a mesma coisa que você vai no mercado e no supermercado. Você chegar lá,
aquela fruta, aquela coisa que eu sempre quis comprar muito e eu não conseguia, hoje está em promoção. Aí eu encho o carrinho daquilo. Eu fico feliz, eu não fico triste quando ela cai. Minhas ações prediletas, quando elas caem, desde que não seja alguma coisa que o problema da empresa, mas essas empresas boas pagadoras de dividendo, elas são sólidas, né? Tem um bom fluxo de caixa, eles têm um programa de reinvestimento, coisa assim, muito bem programado. Esses fatores de humores do mercado, isso aí não me abala a confiança na empresa absolutamente. E nem nos bons fundos imobiliários, tem bons gestores, entende? Então, uma coisa assim que eu posso dizer é que ano passado, com a pandemia, eu fiquei muito tranquilo, porque as ações pimentinhas e tranqueiras tinham sido abolidas da minha carteira. Então, Boa, aquilo me deu parabéns. segurança, né? Eu fiquei feliz. E quando chegou no final do ano, eu comecei a ver que alguns setores que foram mais afetados com a pandemia e que eu estava muito concentrado, não estavam dando uma boa renda, tipo o setor de shoppings. Mais de Certo. 30, quase 40% da minha carteira de FIIs, ele não era atrelado a shopping, justamente porque tinha uma renda muito boa, né? E diversificada. E é uma coisa, o shopping nunca vai fechar, nunca vai ficar vazio. Justamente que vindo na pandemia, esse paradigma mudou. O shopping fechou loja, ficou vazio. Então, isso abalou um pouquinho a minha confiança nessa máxima, né, que shopping não ia ter problema nunca, mas, ao mesmo tempo, me fez ver outros tipos de fundos imobiliários que eu não gostava. Fundo de papel, por exemplo, né, de CRI, LCI e tal. Né? Certo. Então, eu comecei a ir para esses fundos de papéis, e eles são os que atualmente pagam a melhor renda na minha carteira de FII, ao ponto que eu reduzi, porque eu tive que vender shoppings. Então, como eles eram muito concentrados em shopping, minha carteira, dentro do meu patrimônio, que era 25%, passou para 20%. Mas a minha renda aumentou. É interessante, Sim. né? A gente, com menos quantidade de cotas, ou menos quantidade de patrimônio alocados, a renda aumenta. Eu achei interessante, porque o foco na renda permite isso. E na parte de ações também. Quanto mais eu foco, eu vou tirando as ações que pagam pouco dividendo, assim, historicamente, né, numa análise de mais longo prazo, não é numa análise imediatista, né? Mas eu vou focando naquelas que pagam mais. E a renda é interessante, que a renda, esse ano, eu bati toda a renda do ano passado, com relação, no meio do ano, eu bati toda a renda do ano passado em ações, e em FII eu estou com a renda muito maior, com menos FII. Quer dizer, eu estou feliz, porque eu estou, né, podendo agora aumentar minha participação. Né? Então, diferença, né, João? Diferença, né, desse sentimento que você tem agora e do sentimento que você tinha na época que fazia trade, né? Porque na época de trade, de mexer com opções, de olhar análise gráfica, a gente não tem muita margem para erro, né? Então, a chance de você ter uma decepção, de ficar frustrado, de perder o sono à noite, de ficar estressado, é muito, muito alta, né? Muito grande. E agora, eu estou vendo aí em você realmente uma atitude muito mais madura com relação aos investimentos, porque você aprendeu a conviver com as oscilações e está sabendo tirar proveito dessas oscilações para aumentar a sua base de ativos, né? O seu patrimônio. E você já está vendo aí o resultado, né? Fazendo comparações anuais, que eu acho que é a melhor forma que o investidor tem para realmente avaliar
o desempenho, né? A gente não deveria avaliar desempenho comparando com o índice Bovespa, comparando com seja lá quem for. A gente devia só comparar com nós mesmos, ou seja, eu estou sentindo o efeito dos juros compostos ou da bola de neve na minha carteira ano após ano? Então, se a resposta é positiva, é porque a gente está fazendo alguma coisa certa, né? E, além disso, a gente tira um peso das nossas costas, né? Um peso dos nossos ombros, porque a gente não precisa ser mais esperto, não precisa ter essa pretensão de querer ser mais esperto do que o mercado, né? De ter ali um ganho rápido. A gente pode construir a nossa renda passiva com bastante tranquilidade, com bastante segurança. Lógico, exatamente. Seguindo essa metodologia, seguindo esse passo a passo, você está construindo uma fonte, não somente uma, né, mas várias, porque você tem fundos imobiliários, você tem ações, você falou aí da Grandene. Eu também estava olhando aí o meu home broker hoje, voltando de férias, né? E eu vi que Grandene, todas as ações hoje estavam caindo. E Grandene estava lá no verde hoje, né? E eu sei que nós dois aqui já temos uma história longa com Grandene. Uhum. E Grandene deu um salto grande agora, né? Então, veja só, nós já somos sócios de Grandene há muitos anos, né? Eu e você. Eu sei que você também você acabou de falar aí, mas não é sempre que Grandene está bombando, não é sempre que Grandene está voando. Mas agora, por alguma razão ou outra, que eu também nem sei, para te dizer a verdade, porque eu tenho que olhar o relatório, tenho que ver o que está acontecendo, mas o mercado já sabe, já está precificando ali um valor que espera que a empresa cresça novamente. Eu sei que ela está fazendo aí alguns movimentos interessantes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente fica tranquilo, quando a empresa é boa, a gente fica tranquilo. Pode até ser que em algum momento a gente fique, será que eu aumento a minha posição? Será que eu faço alguma coisa? Mas quando a empresa é boa, a gente não tem vontade de se desfazer da nossa posição naquela empresa. Pelo contrário, se aparece uma oportunidade, a gente quer até aumentar. E quando vem a crise, ou vem aí um desafio maior, ou um questionamento, até que seja específico, não precisa nem ser uma crise econômica, mas algo mais específico, a gente tem paciência, né? E principalmente com esse tipo de empresa. Porque eu vou falar uma coisa para você, João. Essas empresas que os analistas chamam de pimentinha, que às vezes as pessoas até me perguntam, mas e a empresa XYZ? Né? Porque é small cap, porque está na moda, porque é a queridinha do mercado, porque não para de subir. Eu falo, olha, ou porque algum guru recomendou, né? Ou porque pagou uma assinatura da Empíricos e disse lá que você deveria participar, né? E comprar aquela ação porque vai subir muito. Olha, eu cansei disso tudo. Eu cansei. As empresas que eu compro são as mesmas. Você me conhece há bastante tempo. E a gente fala sobre praticamente as mesmas empresas há anos. São essas que eu continuo comprando e não quero me desfazer delas. Por quê? Porque elas são boas pagadoras de dividendos. E não é só isso. Elas são empresas de excelência, elas são lucrativas, elas conseguem superar os momentos ruins. E com essas empresas, eu tenho paciência. Eu tenho paciência com Grandene, eu tenho paciência com Banco Grande,
mas eu não tenho paciência com outro tipo de empresa. Se ela não me paga dividendos, se ela não Dividendo, me né? paga bem, a minha paciência é muito limitada para pimentinha, eu não É. consigo. A Agora, gente. quando eu vejo caixa entrando na minha conta, e isso para o investidor pessoa física eu acho muito importante, porque tem um debate aí que dividendo não importa, mas eu digo o seguinte, eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filho, para mim dividendo é muito importante e faz toda a diferença. É verdade. Isso aí, posso falar uma coisa? Uma coisa Pode, fala aí. que eu sinto hoje, Às vezes eu me empolgo, falo muito. uma coisa que eu percebo hoje é o seguinte: o que importa é a renda. A renda é Sim. que importa. A gente, quando a gente tem patrimônio, mas aquele patrimônio gera despesa, isso é um Boa, problema. Isso é um isso mesmo. problema grande. Porque, às vezes, a gente pode ter um patrimônio muito grande que não gera nada e ainda consome nossa renda. Então, Exato. hoje em dia, eu gosto de privilegiar o meu patrimônio com coisas que agreguem valor, que agreguem renda. A gente tendo renda, a gente tem uma condição muito, eu sinto assim, uma tranquilidade muito maior do que ter patrimônio. Eu não me importo se a minha carteira lá aumentou 20%, porque eu não vou vender ela mesmo. Eu não vou vender. Aquilo ali não aumentou 20, 30, eu não me sinto mais rico. Mas quando meus dividendos dobram, e aí eu me sinto mais rico. Porque eu tenho mais poder aquisitivo. E isso me ajuda, me dá mais estabilidade na luta de todo cidadão contra a inflação. Porque enquanto eu tenho uma aposentadoria do setor público, eu trabalhei lá há muitos anos, mas essa aposentadoria fica congelada. Se eu depender só dela e tudo aumenta, é um aperto. Mas quando a gente vê que as nossas ações não só agregam renda, valorizam, a gente foi, poxa, eu estou no barco certo. Eu era marinheiro, né? A gente quer estar no barco certo. E não, a gente não quer estar no barco que está afundando ou parado no meio do mar. A gente quer É isso estar no aí. barco que está levando a gente ao destino que a gente quer. Então, quando a gente vai, aqueles papéis estão conduzindo a gente percebe que está indo no rumo que a gente pretendia, que é o aumento da renda, e a independência financeira e o conforto que isso traz, da gente ficar tranquilo que a hora que eu precisar de dinheiro, o dinheiro aparece na conta da corretora, entende? Certo. Muito bom. Então, isso aí dá um conforto financeiro e dá vamos dizer assim, uma qualidade, né, de planejar o futuro, de adquirir coisas com uma certa tranquilidade, sem se preocupar com o fato da inflação estar alta, da nossa aposentadoria estar sem reajuste. A gente fica independente até do governo, entende? Ótimo. Porque o governo que desvaloriza a moeda, gerando inflação, aumentando o imposto inflacionário, mas a gente pode, as nossas empresas são nossas aliadas. Elas geram cada vez mais renda para a gente e elas cada vez aumentam o nosso patrimônio. Então eu vejo, poxa, essa ação me pagou X ano passado, esse ano ela pagou 2X, que maravilha. Quando é que a minha aposentadoria ia dobrar? Nunca. Eu fico torcendo para ela não ser diminuída. Entende? Então eu falei, poxa, se ela está pagando 2x, isso para mim é muito bom. É sinal que eu espero futuramente estar recebendo mais dos investimentos do que do governo. E eu tenho conhecidos que trabalham na Receita e eles já estão recebendo mais como investidores do que como auditores, tendo foco na renda. Entende? Legal. Ele até pode falar, daqui a alguns anos eu posso até, se eu quiser, parar de trabalhar.
porque a aposentadoria está cada vez mais difícil, né? Cada vez o cara só vai aposentar lá no, sei lá, quando já tiver já sem condição de fazer nada. Então, e com os investimentos a pessoa pode até ter essa alternativa, entende? Então, eu vejo que é algo real, é algo factível. A grande preocupação das pessoas é hoje se aposentar e manter uma renda tal, e é um jogo desigual, porque dependendo do governo é um jogo desigual. Ou a previdência privada também, eu imagino que seja. Agora, se a gente é sócio, no sentido de ser sócio que vive dos dividendos de boas empresas, a gente adquire um pouco do conforto financeiro que aquelas pessoas que construíram a empresa têm, sem estar tendo o esforço que eles tiveram para construir a empresa, entende? A gente, de certa maneira, se torna aliado daquilo ali, pegando aquilo que eles construíram, gera uma renda e a gente pode ser sócio deles. Coisa boa, né? Exatamente. Eu acho que você tocou aí em vários pontos interessantes. Uma delas é que você disse que as empresas acabam sendo as nossas aliadas. Verdade. Nessa nossa luta, primeiro contra a inflação, né? Para não perder o poder aquisitivo. Segundo, cada um dentro da sua realidade, né? Nós que já estamos aí na idade de receber a aposentadoria oficialmente, né? Você do setor público, eu pelo INSS, sabemos que o governo não tem condições de fazer ajustes honestos. E qualquer governo, independente de partido, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, nenhum governo, né, em qualquer lugar do mundo, tem condições de fazer ajustes honestos que possam minimamente acompanhar a inflação, mesmo em países de primeiro mundo. É claro que a diferença é grande, né? Por causa de uma estrutura, por causa de uma cultura e tantos outros fatores. Mas isso é um desafio para qualquer governo, né? Deixar isso bem claro. Mesmo lá nos Estados Unidos, eu tenho cidadania americana, meu pai era americano, então, mesmo lá, não tem condições de acompanhar a inflação de lá, que é baixa há anos. Então, isso aí é um jogo perdido. Então, assim, o cidadão ele tem várias desvantagens. Se a gente for parar para pensar, tudo meio que conspira contra o cidadão. É verdade. Então, a gente, eu acho que nesse ponto da nossa vida, nós aprendemos a fazer com que o sistema funcione a nosso favor. Utilizar aquilo que ele pode agregar a nosso favor, né? Exatamente. Mesmo que às vezes demore um pouco mais, mesmo que haja oscilação, o que eu acho legal é que, né, ver você chegar nesse ponto e ter uma expectativa mais positiva e promissora com relação ao futuro financeiro, não só seu, mas da sua família. E eu estou contigo, né? Faço minhas as suas palavras que você acabou de expressar aqui, porque as empresas, né, essas empresas, são as únicas que podem realmente agregar valor, né, ao nosso futuro, ao nosso patrimônio, e ser sócio delas é muito positivo, né? A gente vê o resultado quase que imediato, né? Então, você tocou aí num ponto importante também, a questão do patrimônio, né? Que às vezes a pessoa tem patrimônio, mas não tem mais liquidez, né? O custo para manter, às vezes, alguns imóveis que ficam sem receber aluguel, tem custo de condomínio, tem custo de melhorias,
E isso aí acaba se tornando um grande problema, enquanto que o cidadão que investe em ações, ele está repleto de liquidez. Ele não tem problema de liquidez, além do fluxo de caixa que entra frequentemente, recorrentemente, né, até de forma crescente, ali na conta do investidor. E hoje, graças à internet, tudo isso se tornou acessível e possível a qualquer um. Basta ter aí um pouco de educação financeira para poder seguir esse passo a passo, essa metodologia que é muito simples, muito fácil, muito tranquila e que pode ser feita com segurança, né? Então, assim, a gente já está aí caminhando para pelo menos 1 hora de live aqui, João. Eu estou vendo aqui. Então, você, né, eu queria que você me dissesse aí, para a gente já fechando, o que você espera daqui para frente, quais são os seus objetivos aí de médio prazo, até longo prazo, se você quiser elaborar nisso também, se você realmente está se sentindo mais seguro financeiramente, está dormindo tranquilo, e o que você espera aí para os próximos 3, 5 anos, em termos aí de expectativa de retorno dos seus investimentos? Bem, o que eu vou falar duas coisas. Uma, você falou com relação a imóveis, né? O brasileiro tem muito essa visão de imóvel. E eu resolvi investir em fundo imobiliário justamente porque a minha esposa sempre gostava de imóveis, eu não tinha mais paciência de administrar imóvel. Então eu falei, eu vou comprar então fundo imobiliário. Então eu botei uma parte do patrimônio. E eu comparo com alguns amigos que têm imóvel, eu falei, poxa, eu tenho essa renda que você recebe desse imóvel, eu tenho com 1/3 do fundo imobiliário. 1/3, entende? Ele tem um patrimônio, eu, com um patrimônio de fundo imobiliário equivalente a 1/3 do dele, em imóveis, eu tenho a mesma renda. Sem ter dor de cabeça de alugar, de ficar vazio, sem nada. Então, isso é muito melhor para mim do que ter imóvel, né? E depois, a expectativa, a sua pergunta. A minha expectativa, atualmente, eu não estou, digo assim que eu estou semi-aposentado, porque a minha esposa ainda trabalha, então eu não fico totalmente aposentado, né? Então, mas eu pretendo, daqui a alguns anos, quando ela puder se aposentar também, embora saiba que a renda dela vai cair, a nossa renda de ações, de nosso patrimônio financeiro, vai compensar isso, e eu pretendo ter condições de ter aquela vida confortável de aposentado. Em vez de ficar só indo na médica, eu pretendo viajar, pretendo passear com ela, eu pretendo poder ajudar minhas filhas, né? Mas eu pretendo principalmente curtir um pouco a vida. Eu já trabalhei muito, já suei muito, inclusive no mercado financeiro. Agora eu quero ter tranquilidade, estabilidade para poder aproveitar aquilo. E aquele negócio, a gente usa um pouco dos dividendos sem poder, sem precisar mexer no principal, né? Essa é a coisa mais interessante. A gente come do fruto da árvore sem precisar comer, né? Ficar sem a árvore. Exatamente. Então, eu não preciso vender a fazenda, eu vendo só a colheita, né? Como diz o Décio Bazin, você pode comer o ovo, mas não cometa a imprudência de matar a galinha. Exatamente. Então, eu vejo assim, a gente tem que pegar e... a minha meta é que daqui a alguns anos eu dependa cada vez mais da minha aposentadoria do setor público e eu possa depender cada vez mais dos dividendos, dos rendimentos de fundo imobiliário e até a renda fixa. A renda fixa, sabendo usar, que eu digo título do Tesouro, IPCA, se sabendo usar, também você consegue uma renda muito expressiva, pode conseguir também. Então, quer dizer, todo esse portfólio de investimento que é feito, alocado com cuidado, com equilíbrio, isso dá um colchão de conforto para a gente poder
gerenciar melhor a vida, a faculdade de um filho, coisa assim. Então, a minha expectativa é essa, é continuar fazendo e fazendo cada vez mais aquilo que dá certo. Eu quero agora estar no navio que vai me levar ao porto que eu quero, e não no navio que vai quebrar no meio do caminho, ou que vai bater no Recife, ou que vai, entende? Ficar enfrentando um furacão por aí. João, essa foi a primeira live aí com você, mas certamente não vai ser a última, né? Espero que a gente tenha outros assuntos para... Esse mundo de investimento ele é muito profundo, é muito abrangente, e a gente pode programar futuramente falar coisas específicas, que aí tem muita coisa boa para contar, graças a Deus, né? Agora eu tenho coisas boas para contar. Eu queria deixar a última mensagem aí, se eu puder, né? Fica à vontade. Pessoal, né? Que eu vejo, hoje eu falando, eu procuro ensinar isso para pessoas que eu tenho proximidade, a minha filha, pessoas que estão começando agora a vida profissional, né? E é aquele negócio que você falou, a gente bate muita cabeça, faz muito errado, e a gente não consegue recuperar o tempo perdido. O tempo que eu perdi fazendo os trades, aquilo ali, eu nunca vou recuperar. Eu falo com a minha filha, se eu soubesse fazer o que eu sei hoje, há 20 anos atrás, hoje eu estava muito mais na frente do que eu estou hoje, né? Estaria muito mais. Então, pena que ninguém me ensinou. Mas o que eu posso fazer, dando um sentido àquilo que eu passei, penei e bati a cabeça, é passar essa experiência para que pessoas possam começar da maneira certa. Então, eu tento dar um significado para aquilo. Tipo assim, eu aprendi com meus erros, não posso recuperar o meu tempo. Mas você que está começando agora, é mais importante, você tem uma coisa que eu não tenho, você tem tempo para acumular patrimônio. E você sabendo fazer isso da maneira correta, você já tem meio caminho andado. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. O tempo é o maior aliado na acumulação de patrimônio, desde que você saiba fazer as coisas da maneira correta. Verdade. É isso. Muito bom, João. Bom, maravilha. Muito obrigado. Foi sensacional. Bom, repetir aqui a palavra usada pela Marisete Falcão. Foi show. Gostei muito. João, muito obrigado. Pessoal que assistiu aí com a gente, participou até agora. Obrigado aí também pela participação, pelos comentários. Podem me seguir aí nas redes sociais, compartilhar, né? O vídeo vai estar disponível aí nas redes sociais. Então, fiquem aí ligados. Quem sabe o João não volta aí e participa de mais uma live semana que vem. Com certeza. Eu vou assistir e participar. Obrigado pelo convite. Valeu, João. Gostei muito. Ok. Tá? Legal, obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.